Olá, turma do 7º ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aproveitaram bastante aí o final de semana, emendou aí com o feriado. Espero que você tenha aproveitado muito. Bem, na nossa última aula nós já damos um início, né? Eu passei um exercício aí para você, que é para você ver aquelas páginas que havia ficado, que era o finalzinho já do depoimento. Então, já dando sequência, e nós vimos ali o diálogo entre o Linus e o Bruno, que teve ali uma certa desavença, e a Patrícia acabou chegando para dar ali uma tranquilidade em tudo ali. Bem, e hoje nós vamos dar o início já numa primeira parte do livro, que ele começa dizendo que é a parte chamada Origens. E é muito interessante essa parte do Origens, porque você vai poder compreender um pouco da história antes de tudo isso ter acontecido, desses depoimentos que você leu nas aulas anteriores. Então nós vamos dar início nele. Detalhe, gente, você vai ver que eles têm algarismos romanos, ou seja, ele vai iniciar capítulo 1, 2, 3, mas tudo dentro desse tema. No caso, desse caso é o do tema Origens. Aí depois, quando ele finalizar o tema Origens, ele vai dar sequência, iniciando também do 1, também em algarismo romano, e assim vai até o final do livro. Certo, turma? Sem mais muita conversa, vamos para a nossa aula e vamos fazer a nossa leitura? Vamos lá, segue comigo. Aí, só para você sempre lembrar, tá? Nosso livro que nós estamos lendo nesse bimestre. Vamos lá. Origens. Nunca esqueceria. Coração transbordante de sentimentos contraditórios, mas batendo forte, animado por uma emoção grandiosa. Palavras? Nenhuma palavra. No silêncio do quarto, lágrimas escorriam dos olhos envelhecidos, decepcionado por anos e anos de uma crença quase vencida pelo pessimismo e por uma raiva frustrante, mas sempre crescente. Abriu as janelas e ignorou os necessários óculos na mesinha de cabeceira. Mergulhou na luz forte e revitalizadora do mais lindo dos sóis em tanto tempo. E cantou: já podeis, da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Estranhou. Estaria doente? Ele sorriu. Jamais esqueceria aquele sorriso enquanto vivesse. Alívio. Vi um grande alívio naquele sorriso. Um homem livre do grande e pesado fardo depois de uma longa e penosa jornada dentro de si mesmo. Estamos livres. Estamos livres. Foi só o que disse. Foi apenas o que conseguiu dizer. Voz embargada, feições congestionadas por vontades, desejos e intenções há muito reprimidas, conduzidas por aquela voz que voltou-se mais uma vez para o sol e continuou cantando. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ele ainda cantou por muito tempo. Quem passou pela Neumanstrasse naquela manhã e olhou para o alto, viu aquele louco de vasta cabeleira branca enrolado numa bandeira verde e amarela cantando por toda a manhã. Ou um outro chegou a parar. Patrícia não foi à escola por mais de uma semana, morta de vergonha. Seu avô era aquele louco. Aliás, o louco mais comentado da cidade de Zurique naquela semana. Sentiu raiva dele, muita. Somente mais tarde começou a sentir pena, muita também. Depois da euforia, a decepção, e quanto maior a euforia, maior a dor provocada pela decepção. Fechada a janela, calado o canto entusiasmado, vencido o surto patriótico, restou a lembrança daquele dia de intensa alegria os que viriam em seguida, quando a raiva e a frustração calaria seu avô para sempre e o lançaria mais uma vez aquele olhar amargo e distante que o acompanharia em seu último dia no segundo andar da Neumanstrasse. Parabéns, ó brasileiros! Já com garbo juvenil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. O hino favorito de seu avô nunca mais foi cantado. Cantar para quem? Cantar por quê? Cantar para quê?
Apenas muitos anos mais tarde, ela voltou a vê-lo novamente. A vê-lo e não a ouvi-lo. Estava na carta que ele deixou na cabeceira da cama antes. Letras grandes, mas caprichosas e cuidadosamente alinhadas no branco do papel, como só ele conseguia fazer. Marchando com todo o orgulho do mundo para o esquecimento. O hino favorito do seu avô. Nenhuma palavra foi esquecida, nenhuma interjeição ignorada. Seu bem mais precioso, uma carta de despedida que ele escreveria, devassável apenas por aqueles que o amavam e o conheciam, por aqueles que partilhavam seus poucos sonhos, os seus muitos pesadelos. A frustração que a distância autoimposta apenas agravara. Brava gente brasileira. Patrícia não chorou ao encontrá-lo naquela manhã ensolarada de novembro. Sol, céu azul, semelhanças demais para serem ignoradas. Abriu a janela e deixou que o sol alcançasse com os raios oblíquos e o acompanhasse naquele retorno sempre adiado, mas que finalmente se cumpriria. Aí está iniciando o capítulo 2, gente. Observe que ele não tem nenhum título no seu início aí, mas vamos dar sequência aqui. Bruno não conseguia achar a chave de casa. Em que bolsa estava mesmo? Doideira. Ia perder. Perder o quê? Não se lembrava. Não tinha importância, ou tinha, mas ele não se lembrava. Não se lembrava de nada. Pensou em ligar para alguém. Ligar para quem? Como? Doideira ainda maior. Não, pior, bem pior. Desespero. Desespero, angústia, depressão, solidão, silêncio, raiva, impotência, distanciamento. Para uma pessoa solitária, a pior companhia quase sempre é ela mesma. O telefone soa. Dentro do apartamento, Bruno se desespera. São eles. Não tem qualquer dúvida, por menor que seja. São eles. O telefonema do Brasil. Sua avó prometera ligar e ligava todos os dias, sempre a mesma hora, desde que ligara para ela pela primeira vez. Precisava falar com ela. Não precisava. Necessitava. Era urgente, algo para preencher o grande vazio que era a sua vida, desde que o telefone não para de tocar. Toca, toca, toca. Estrondeia em seus ouvidos, o deixa desesperado. Vira e revira os bolsos, ansioso, angustiado. O telefone toca e ele não consegue encontrar a chave. Toca, toca, toca. Uma mão estendida de tão distante para a sua vida. Vó, Brasil. Uma e outra palavra, as duas acossando-o, enquanto vira e revira os bolsos, se apalpa, procura. Onde está a chave? Perdera, desespero. O telefone tocando e, de repente, sem que nem porquê, as lembranças. A voz, o rosto, os sorrisos, sua mãe. Imagens transbordam pelos lados de uma saudade inevitável, mas inútil, atormentadora. Revira e revira os bolsos. O telefone toca, cruel, inalcançável. As lembranças se atiram sobre ele como um bando de lobos esfomeados, sedentos de sangue, invencíveis. Alecrim verde é firmeza, que de meu peito nasceu. Acharás muito que te amem, mas não firme como eu. Para, mãe! Quase grita, aquela voz martelando sua mente, trazendo lembranças e mais lembranças, todas indesejáveis para sua cabeça. Tudo o que vinha tentando esquecer há algum tempo. Revira os bolsos, apalpa aqui, procura ali. O telefone não para de tocar. O Brasil está do outro lado da porta. A voz da avó, um sentido em dia brancos, de nada para fazer, nada em que pensar, nada para construir. De repente, a placa, Zug, neve no asfalto brilhante, mas escorregadio. O rosto sorridente da mãe, a voz da mãe.
sempre cantando, mais do que falando, sempre cantando. Você gosta de mim, eu gosto de você. Se papai consente, ó meu bem, eu caso com você. Alê, alê, calunga, munsunga, munsunga e. Nesse caso aqui, da segunda parte desse tema, origens, nós vamos dar sequência na próxima aula, tá? Mas vamos comentar aqui a respeito da primeira parte da Patrícia. Você observa ali que ela está contando a história do seu avô, que infelizmente estava tendo ali, entre aspas, momentos patrióticos, né? Que ele estava cantando ali um hino. Eu não vou contar qual era esse hino, tá? Mas eu quero que você, é uma tarefa de casa, que eu quero que você pesquise que hino é esse. Qualquer coisa você vai lá no seu livro e você observa que hino é esse. E aí eu quero que você também descreva e coloque, é claro, né? Não pode esquecer de colocar a data, por favor. Então, tarefa de casa é essa. Você vai pesquisar que hino era esse que o avô da Patrícia estava cantando, antes da sua, infelizmente, da sua morte. E aí você vai descrever e coloca a data, por favor. Ah, professor, é importante? Demais. Quando você for analisar toda a história disso aí, você vai perceber que isso tem tudo a ver com o que nós estamos passando nessa semana, não no momento, certo? Então, assim, já no caso de Bruno, você observa que ele está tentando ali evitar ao máximo das suas lembranças, que é o que tu indica que a sua mãe, que infelizmente possa ter morrido. Mas isso a gente vai dar sequência na nossa história e nós vamos poder desvendar esse mistério. Então, assim, a sua avó, como ele havia dito ali na história, liga para ele constantemente no mesmo horário. Só que, infelizmente, ele tem ali um contratempo, que é na questão da sua chave. E aí ele tenta achar a chave para justamente atender o telefonema da sua avó. Beleza, até aí tudo bem. Na nossa próxima aula vamos dar sequência nessa parte aí do livro, que é já na parte de Bruno. Então, a tarefa de casa você não pode esquecer. Pesquisar qual é o hino que o avô da Patrícia está cantando e aí você descrever e anotar isso no seu caderno e colocar a data, tudo bem? Então vamos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vem de Norman Vincent Peale, que é um pastor americano. Ele disse assim: mude seus pensamentos e você muda seu mundo. Então, ó, transforme aí sua cabeça aí, beleza? Então é isso, turma. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui em nossa aula de produção de texto. Bem, em nossa aula anterior nós vimos alguns tipos de carta e aí nós vamos dar continuidade nessas tipos de carta que cada um possui. Hoje nós vamos falar da carta comercial. Vamos só relembrar um pouco das últimas cartas que nós vimos na aula anterior, as duas últimas que nós vimos, e aí nós vamos entrar na carta comercial. Detalhe, essa carta comercial ela tem características e ela também tem estrutura. E lógico, como eu tenho passado aqui para vocês, eu vou dar aqui um exemplo de uma carta comercial, como ela é utilizada. Por que você está fazendo isso, professor? Ótima pergunta. Eu estou fazendo isso para que você compreenda que não só existe um tipo de carta simples, que eu posso, como a gente tinha estudado nas aulas anteriores, que é as cartas pessoais. Onde eu posso aqui escrever para qualquer pessoa, da uma forma que eu quero, e mandar para lá, ou posso mandar um e-mail. Ah, professor, hoje não precisa mais disso, mande um WhatsApp. Mas nem todo lugar tem acesso à internet e nem todo lugar tem uma pessoa tem um notebook ou alguma coisa que possa abrir um e-mail. Então, estou passando justamente os tipos de cada carta, porque cada lugar, por exemplo, vamos dizer assim, no seu futuro, você possa talvez usar um tipo dessa carta. Tudo bem? Sem mais conversa, vamos logo entrar nessa parte aí das nossas cartas, que nós vamos estudar hoje a carta comercial. Tudo bem? Vamos lá. Só relembrando aí o resumo da nossa aula anterior, que é as cartas abertas e as cartas dos leitores. As cartas foram, como vimos, né, cada uma tem uma sua finalidade completa. A carta aberta é um tipo de explicação para um todo, não sendo direcionado para nenhuma pessoa ou cargo. No entanto, a carta do leitor se torna um meio de aproximação entre uma empresa e os seus consumidores, sendo uma forma do leitor ou telespectador ou ouvinte poder manifestar sua indicação
crítica ou sugestão, certo? Vamos lá, para a carta comercial. A carta comercial, ou correspondência técnica, é um tipo de documento muito utilizado no ramo comercial e empresarial. São cartas enviadas pelos serviços Correios, postadas por pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Atualmente, as cartas comerciais podem ser enviadas pelo correio eletrônico, no caso, e-mail comercial. Vamos para as suas características, gente. Características deles são: a linguagem utilizada na carta comercial é formal, clara e objetiva, com um texto breve e parágrafos curtos. No entanto, ela possui uma boa organização e apresentação. Nesse tipo de texto, deve-se evitar usar vícios e figuras de linguagem, gírias, expressões coloquiais, dentre outros. Apresenta marcas de impessoalidade e imparcialidade, ou seja, são escritas em terceira pessoa e normalmente não expressam opiniões ou juízos de valor de seu remetente. Elas podem ser informativas, ou seja, comunicado, descritivas, descrição de um produto ou serviço, narrativas, narração de um evento, ou dissertativas, sugestões e reclamações. Isso depende do teor da carta comercial. Representa um meio de comunicação muito importante entre as empresas e pode ser uma opinião crítica, solicitação, comunicado, cobrança, negociação, agradecimento, propaganda, dentre outros. Só na parte aqui das características, você já observa que ela difere, já na primeira parte da questão da linguagem, ela já difere da carta pessoal. Ela parece um pouco com um tipo de carta que talvez você já deve ter estudado, certo? Mas ela também é diferente porque ela não é somente na questão da sua descrição, ou seja, como a pessoa está ali escrevendo, ela tem várias formas, como você viu aqui nesse ponto. Ela pode sair em forma de comunicado, ou seja, informativa, descritiva, aí vem também narrativas ou dissertativas. Então, ela não vai somente para um ramo, ela vai usar várias, ela vai abranger vários. Então, cuidado com esses pontos, são características importantes somente da carta comercial. E outro detalhe, ela evita qualquer tipo de linguagem coloquial, ou seja, do dia a dia. Eu vou mandar aqui para qualquer pessoa e vou escrever da forma que eu quiser. Não, de forma nenhuma. A carta comercial, ela não pode ter nessa questão. E também ela não é também uma carta aberta, ela é direcionada para uma pessoa ou uma empresa afim. Só que um detalhezinho, principalmente, que ficou nesse último ponto da característica que você deve ter observado, que é a questão que aqui ela pode também dar solicitação. Lembra da carta ao leitor, do leitor, que ele também dá uma sugestão, ele dá também uma crítica. Nesse caso aqui, ela aparece um pouco, sim. Nesse ponto, ela aparece, sim, com a carta do leitor. Beleza? Vamos agora para ver sua estrutura? Vamos lá. Estrutura. Aí começa cabeçalho. Geralmente em cartas comerciais são realizadas em papel timbrado da empresa. E no cabeçalho aparece o logotipo da empresa, com o nome e endereço correspondentes. Se enviados pelos correios, o envelope das cartas comerciais são timbrados, ou seja, com a identificação visual que representa a imagem da empresa, ou logotipo. O envelope inclui nome completo, remetente e destinatário, e o endereço de ambos, rua, número, bairro, cidade, estado, CEP. Número e departamento. Algumas cartas comerciais são numeradas e indicam o nome do departamento da empresa que está enviando o texto, que pode ser uma sigla. Assunto. Alguns modelos de carta comercial admitem o campo assunto, que se refere ao tema que será explorado na carta. Esse campo aparece abaixo da numeração e indicação departamental. No caso do e-mail comercial, o campo assunto, ou subject, é preenchido acima, junto com o endereço de e-mail do destinatário. Então, vamos continuar na sua estrutura. Local e data. Acima do corpo de texto, e geralmente a margem esquerda,
indica-se a data e o local do envio da carta. O destinatário, no caso, informações do remetente, ou seja, o emissor, devem ser acrescidas abaixo da data e local. Por exemplo, nome, departamento ao qual pertence e o endereço. Vocativo representa o nome do destinatário, receptor, ou seja, que é aquele que vai receber do texto, que deve surgir de maneira formal, por exemplo, prezado gerente, caro consumidor, etc. O corpo do texto trata-se do conteúdo da mensagem que será enviada. Não se esqueça que as cartas comerciais são breves e objetivas, portanto, não seja prolixo. Despedida. De acordo com as normas formais, despede-se com expressões, saudações, cordialmente, respeitosamente, atenciosamente, etc. Por fim, aparece o nome do emissor, remetente, da carta e bem com o cargo que ocupa na empresa. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de uma carta comercial. Aí está ali, embora esteja, no caso, entre parênteses, mas ali ficaria o timbre da loja. O nome da loja é Loja da Maria. Aí tem aí a loja, né? A especificação, Maria e Limitada, comércio de utensílios, aí vem o endereço, a cidade, aí vem ali, de novo, ó, o cabeçalho, cidade, a data. Aí, para quem está sendo direcionado? Ao diretor. Como é que é o nome do diretor? Joaquim Silva. Aí, onde é que é essa empresa? Rua das Amendoeiras, número 600. Aí, onde é que é? Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí vem, prezado senhor, confirmamos ter recebido uma reivindicação do depósito no valor de R$3.000 referente ao mês de fevereiro. Informamos que o referido valor foi depositado no dia 1º de março na agência 003, conta corrente 3225, Banco dos Empresários. Por favor, pedimos que o senhor quem? Joaquim, verifique o extrato e nos comunique o pagamento. Pedimos escusas por não termos feito depósito anteriormente, mas não tínhamos ainda a nova conta bancária. Nada mais havendo, reafirmamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Aí vem, atenciosamente, Amélia Souza, que é, no caso, a emissora, gerente comercial. Quando se tem um exemplo, você já observa que fica muita coisa já muito esclarecida. Você já viu ali o cabeçalho, o assunto, que no caso, essa parte aqui, no caso que ele está informando, e também para quem está se destinando. E aí, no caso, a pessoa mostra, né, o remetente está dizendo quem é a pessoa que está mandando essa carta, que no caso é a Amélia. Então, ou seja, quando você vê o exemplo, você já consegue identificar todas as suas características e também a sua estrutura. Deu para compreender? Então, essa aí, no caso, é a nossa carta comercial. Certo, turma? Vamos para a mensagem de hoje, que vem de Confúcio, o filósofo chinês, que ele diz assim: eu não procuro saber as respostas, eu procuro compreender as perguntas. Muito boa essa filosofia, né? Então é isso, turma. Boa terça-feira para você. Descanse e estude. Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Professor Thiago de Educação Física. Mais uma aula teórica para vocês. Ginástica artística, anota aí. 8/9/2020. Como sempre, vou dar aquela revisada, né? Ali onde fala da ginástica artística, nasceu em 1811 pelo alemão Frederic, né? O clube dedicado ao esporte. E eu preciso também falar um pouco sobre o cavalo, sobre as argolas, que trago a imagem, né, da ginástica artística, né, da equipe do Flamengo. Ó, o cavalo, o equilíbrio, os fundamentos técnicos que tem que ter. E aqui eu trago uma imagem interessante, falando um pouco sobre esse conteúdo. A ginástica artística esportiva disputada por homens e por mulheres
em aparelhos. Compreende ginástica artística masculina, a inicial, né? GAM, tá? Ginástica artística feminina já é GAF. Gravem aí, porque isso é conteúdo de avaliação. Na GAM, a ginástica é disputada em 6 aparelhos: solo, barra fixa, cavalo com alça, argolas, barras paralelas e salto sobre a mesa. Já na feminina, a disputa são os seguintes: solo, trave, salto sobre a mesa e barras paralelas assimétricas. Então vocês veem que tem uma grande diferença aí, viu? Então atenção na hora que for marcar essa atividade avaliativa aí, que vai estar na plataforma. Aqui eu dou outra revisada falando das provas femininas, que tem a duração de 90 segundos e é obrigatório música. E já na masculina, 70 segundos, também com música. Aqui eu trago um pouco da imagem da ginástica infantil, né? Que é um esporte, também onde eles começam, iniciando desde pequeno, trabalhar com coordenação motora ampla, fina, agilidade, equilíbrio, concentração, tá? E aqui um pouco da imagem da quadra, onde é feito o centro de treinamento. Esse aqui é do Flamengo, tá? Onde tem todos os equipamentos necessários. Aqui as outras imagens do clube, onde o pessoal faz atividade, e dou aquela outra revisada, né? Que trabalha o quê? Flexibilidade, coordenação e equilíbrio do corpo. A ginástica trabalha tudo isso. Então, atenção e leiam a atividade da plataforma para ninguém marcar errado, tá bom? Essa é a nossa aula. Valeu! Até a próxima aula, galerinha! Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui a professora de ciências para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que todas as quartas-feiras eu estou ali disponível para vocês das 8 às 9 horas. Então eu peço que vocês entrem ali, que eu estava olhando os exercícios de vocês e vocês não foram tão bem nessas questões. Então, por que vocês não entram para tirar dúvidas, para conversar com a professora? Então, próxima quarta-feira eu espero todos vocês lá para a gente estar tirando todas as dúvidas sobre o conteúdo, para que vocês saiam muito bem nos exercícios avaliativos, tá ok? Então vamos lá. Hoje, dia 8/9, a gente vai falar sobre escalas termométricas. Então na página 38 até a página 41, coloque a data de hoje, que é dia 8/9 de 2020. Olha só, escalas termométricas. Para medir a temperatura, com o uso do termômetro, a gente viu isso nas aulas passadas também, o uso do termômetro. Como o de álcool, por exemplo, ele precisa estar graduado. Como que faz isso? São usadas duas temperaturas conhecidas para graduá-los, chamadas de pontos fixos, que em geral são o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Só que, entretanto, todavia, essas medidas de temperatura associadas a esses pontos, eles podem variar de acordo com a escala que for adotada, que a gente vai falar sobre essas escalas hoje. E a primeira a gente vai falar sobre a escala Celsius, que é muito utilizada e bastante conhecida, né? Para a obtenção de um termômetro na escala Celsius, pode-se proceder da seguinte maneira. No caso, sob a pressão de 1 atm. O que é atm? Unidade de pressão da atmosfera. No caso, a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atm, né? Bom, o que é preciso fazer para graduar isso? Colocar o termômetro e o recipiente com gelo em fusão, ou seja, derretendo. Está saindo do estado sólido para o estado líquido. Aí vai marcar a altura da coluna líquida no capilar, né, que é a estrutura dentro do termômetro. A essa medida é atribuído o valor de 0 graus Celsius. No caso aqui está a escala Celsius, gente. Colocar o mesmo termômetro e o recipiente com água em ebulição. Já no caso vai estar fervendo do líquido para o gasoso e vai marcar a altura da coluna líquida no capilar. E essa medida, no caso dessa escala Celsius, vai ser atribuído a 100 graus Celsius. Entre essas duas medidas existem 100 marcações, que estava 0 no início, né?
depois foi para 100, então 100 marcações, divididas com tamanhos iguais, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Essa escala aqui. Agora a gente vai falar sobre outra escala. Não, aqui tem uma imagem ainda da escala Celsius aqui, ó. No caso, temos ela medindo aqui, no caso do gelo, tendo fusão, derretendo. Aí temos a imagem aumentada aqui, tá marcando 0 graus Celsius. Na imagem da direita, dá para ver que tem uma chama que está esquentada aqui e está entrando em processo de ebulição. Então vai marcar ali 100 graus Celsius. Então esse termômetro está marcando os dois pontos máximos dele, o menor ali, 0 graus Celsius, e o maior que é 100 graus Celsius. Olha só, a escala Celsius ela é utilizada no Brasil e na maioria dos outros países. Ela é tomada como referência como tratamos de diversas temperaturas. E a exemplo temos a temperatura do corpo humano, que o normal é de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius. Em condições normais, né? Se a pessoa não estiver com febre nem nada. Um dia muito quente tem a temperatura por volta de... um dia muito quente tem a temperatura por volta de 5 graus Celsius a 40 graus Celsius e um dia frio de 10 graus Celsius. Na verdade, para mim, 5 graus Celsius já é muito frio, né? Mas o livro está dizendo aqui de 5 graus Celsius a 40 já é muito quente. Para mim, quente é acima de 30 graus Celsius. Abaixo disso para mim já é frio, né? E abaixo de 10 graus Celsius também muito frio, né? Vamos lá. Temos a escala Fahrenheit, né? Que já tem outra forma de medir. Olha só, para a obtenção da escala Fahrenheit, pode-se proceder de maneira semelhante à da escala Celsius, mas com pontos fixos diferentes. Lembra que os pontos fixos do grau Celsius era 0 e 100. No caso dele vai ser diferente. Os passos para graduá-lo sob a pressão de 1 atm, que é da pressão da terra ali, né, do mar, são os seguintes. Colocar o termômetro no recipiente com gelo em fusão derretendo também e marcar a altura da coluna líquida no capilar. Só que não vai ser 0 graus, né? Vai ser atribuído o valor de 32 graus Fahrenheit, no caso. Então, ou seja, quando tiver 0 graus Celsius, para Fahrenheit vai estar 32 graus Fahrenheit. E daí a gente vai colocar o mesmo termômetro em um recipiente com água em ebulição, fervendo, e marcar a altura da coluna líquida no capilar. A essa medida é atribuído o valor de 212 graus Fahrenheit, ou seja, quando estiver em ebulição, para Celsius é 100 graus Celsius, para Fahrenheit é 212. Depois pode acontecer uma transformação aí, também que a gente vai ver nos próximos slides. Entre essas duas medidas existem 180 marcações divididas com tamanhos iguais, de 32 graus Fahrenheit até 212 graus Fahrenheit. E aí a gente tem aqui o exemplo, a mesma imagem lá da outra, só que o ponto está diferente. Quando está derretendo o gelo, temos 32 graus Fahrenheit e quando está em ebulição, temos 212 graus Fahrenheit, tá bom? Só mudou aí. Aí a gente tem uma outra escala que é a escala Kelvin. Olha só, vamos ler. A escala Kelvin, embora menos utilizada e conhecida que as demais, é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Para compreendê-la, é preciso relembrar a definição da temperatura, segundo a qual as partículas apresentam um estado de vibração que define a energia térmica de um corpo. Em outras palavras, ao aquecer um corpo, o nível de vibração de suas partículas aumenta, assim como sua temperatura, e ao resfriá-lo ocorre o inverso. O nível de vibração diminui e sua temperatura também. O que ele está dizendo aqui? Lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas que quando é esquentado, né, quando a temperatura aumenta, as partículas ficam muito agitadas. Então, ela lembra muito disso daqui, sobre o nível de vibração. Continuando. E na escala Kelvin, o 0K é definido como uma temperatura limite, quando, hipoteticamente, as moléculas e os átomos não teriam mais movimento. Condição essa denominada de zero absoluto. Então, pensando ele, né, nessa escala,
se as partículas elas se movimentam à medida que a temperatura vai aumentando. Então, pensando nisso, ele entende que o zero absoluto dele, as partículas não vão estar se mexendo. E esse ponto de zero absoluto, que ele diz que não tem movimento das partículas, ela equivale à temperatura de aproximadamente 273 graus Celsius. Então, quando tiver 273 graus Celsius, significa que está o zero absoluto na escala Kelvin. Nessa escala, as temperaturas de fusão, que é o derretimento, e ebulição, que é a fervura da água, são iguais a 273 Kelvin, que é o zero absoluto, e 373 Kelvin, que é o máximo. Lembrando que na escala Kelvin não tem negativo, é tudo positivo, então não vai ter aquele sinalzinho de menos. Por só admitir valores positivos, a escala Kelvin também é chamada de escala absoluta. Beleza? Entendido. E depois a gente vai fazer a conversão. Então, como tem essas três escalas, às vezes é necessário fazer uma transformação. Olha só. Uma transformação, uma conversão da temperatura entre as diferentes escalas termométricas, pois elas vão variar dependendo do lugar, dependendo do país. Então, se tu estiver lá num país, aí estão dizendo em Kelvin, em Fahrenheit, aí você quer saber a temperatura, aí você vai usar a fórmula que a gente vai falar aqui, e você vai saber quantos graus Celsius que você está acostumado aqui no Brasil, aí você vai saber quantos graus que está ali marcando naquele horário, que você está sentindo ou frio ou calor, no caso. Então temos, conversão entre escalas Celsius e Kelvin. As escalas Celsius e Kelvin, elas são escalas centígradas. Isto é, entre as temperaturas de fusão e gelo e ebulição da água, elas são divididas em 100 partes iguais. Assim, a conversão entre essas duas escalas é dada por formulazinha. Temperatura de Celsius igual a temperatura de Kelvin menos 273. Isso aqui é uma fórmula, tá? Para vocês fazerem isso. Para vocês descobrirem aí quando tiver ali uma informação só de um, aí você quer saber de outra, aí você tem a fórmula. Aí temos aqui exemplo, olha só. De Kelvin para Celsius. Temos ali. Considere que a temperatura da escala Kelvin seja de 373 Kelvin. Qual será seu valor na escala Celsius? Então a gente tem os dados. Temos ali, temperatura de Kelvin é igual a 373 graus Kelvin. Então, você quer saber a temperatura de Celsius, por isso que tem a interrogaçãozinha ali. Então, a gente vai colocar na fórmula, substituindo na equação T Kelvin, né? Temperatura de Kelvin por 373. Aí, vocês vão colocar lá, temperatura de Celsius igual 373 menos 273, que vem da fórmula. Então, o resultado vai ser temperatura de Celsius igual a 100 graus Celsius. Esse foi o resultado. Então, você vai ali diminuir e conseguir chegar ao resultado final, quando você quer descobrir a temperatura de Celsius. O problema ali te deu a temperatura em Kelvin e você transformou ela para Celsius. No caso aqui, o inverso. De Celsius para Kelvin, você também vai usar a mesma fórmula. Olha só. Por exemplo, considere que a temperatura na escala Celsius seja de 100 graus Celsius. Qual será seu valor na escala Kelvin? A gente sabe porque é o mesmo, foi o resultado do anterior. Mas se fosse outros valores, era só colocar na fórmula e vocês iam facilmente descobrir também. Vamos lá. Dados. Temos a temperatura de Celsius é igual a 100 graus Celsius. Então, vocês vão colocar na fórmula. De novo, temperatura de Celsius igual a temperatura de Kelvin menos 273. Então, fica do mesmo lado que temos a temperatura de Celsius, que é 100, igual a temperatura de Kelvin menos 273. Só que no caso, você vai colocar esse 273 para o outro lado, vai mudar o sinal, que está menos, vai para o outro lado com mais, e aí você vai somar e você vai ter o resultado. Então, a temperatura de Kelvin vai ser 373. Muito fácil também para transformar
do inverso, né? No caso de Celsius para Kelvin. Agora a gente vai ver a conversão de escalas Celsius e Fahrenheit. Já nesse caso, a gente vai depender da seguinte relação. Temos a fórmula, né? Tem aqui os números que eles são da fórmula, eles precisam ficar ali. Temos temperatura de Celsius, embaixo dele temos o número 5, igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 e o 9 embaixo. Isso aqui é a fórmula, depois vocês só vão colocar ali os valores do problema e vão chegar ao resultado. Por exemplo, a gente vai pegar de Fahrenheit para Celsius. Considere que a temperatura da escala Fahrenheit seja de 50 graus Fahrenheit. Qual vai ser o valor da escala Celsius? Temos ali os dados, temperatura de Fahrenheit, temos 50 graus Fahrenheit. Então, o que eu quero saber? Temperatura de Celsius, temos ali a interrogação. O que a gente vai fazer? Vai colocar a fórmula. Então, temos a fórmula, temperatura de Celsius sobre 5, igual a temperatura Fahrenheit, que é o Fzinho, menos 32 e o 9 embaixo. O que eu vou fazer? Vou colocar os 50 no lugar que tem que ser. Temperatura de Celsius sobre 5, aí igual a 50 menos 32. Primeiro que a gente vai fazer? Vai fazer a subtração, que é a de cima ali. Então, vai pegar 50 menos 32, vai ser 18. Depois, vamos resolver a operação de divisão. 18 para 9. Vai ser 2. Depois que resolveu isso, vai pegar esse 5 e vai botar do lado do 2, só que com o vezes. Você vai multiplicar 5 vezes 2. E aí você vai chegar ao resultado final, que é 10 graus Celsius. Então, temperatura em Celsius vai ser 10 graus Celsius. Então, se você estiver, por exemplo, num país e estiver marcando lá a temperatura de 50 graus Fahrenheit, você vai colocar na fórmula e você vai chegar ali a 10 graus Celsius. No caso aqui é um exemplo, gente. Não significa que seja lá marcando essa temperatura. Isso foi só para aprender o cálculo de como chegar a essa resposta. Então, vocês vão agora fazer o exercício, né, que está no livro. Exercício do livro didático, das páginas 41 até a página 43. E temos exercício do livro de atividades da página 4 até a página 11. Então, resolvam, pratiquem esses exercícios e para que memorizem mais fácil, né? Então, por hoje foi as escalas que a gente falou para vocês e as transformações. Qualquer dúvida, entrem nos plantões, gente, por favor, tá? Então, por hoje é só. Um beijo, um abraço.